Aleluia. Muito bom nós estarmos na casa do Senhor Jesus. Pena que o nosso relógio não para. Mas eu tenho um crédito hoje com a metade da igreja. Vocês chegaram aqui, já era 15 para as 11, 10 para as 11, então eu tenho uns 20 minutos a mais. Né? Podemos estender um pouquinho o nosso horário. Filipenses no capítulo de número 4. Vamos ler um versículo. E nós programamos o culto dessa forma, porque eu quero que a gente saia daqui nessa manhã pensando na palavra do Senhor Jesus. Quero que o assunto nosso essa semana seja a palavra do Senhor. Quero que o restaurante que você vá depois, na mesa, o assunto seja a palavra de Deus. Seja a presença de Deus. Quero o caminho, quero que a palavra que você tenha no carro com os teus filhos na volta para casa seja a palavra do Senhor. Nós precisamos ter o Senhor presente em todo o tempo na nossa vida e em todo lugar. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E aquele que crê diz, amém. Pode se assentar. Tema dessa mensagem, a paz que precisamos. Então, começo a mensagem fazendo a pergunta do milhão. O que é paz? Eu creio que nós temos muitas respostas só aqui no nosso meio. Mas a verdade é que nós vivemos no meio de um mundo em um tempo bastante interessante. Porque existem muitas teorias a respeito de diversos assuntos. Teorias de conspiração, teorias políticas, teorias da criação, da evolução, teorias do fim do mundo, as teorias que causaram pânico em muitos, né? A teoria dos Illuminatis. Mas eu me deparei essa semana com a teoria da paz. Eu saí daqui no domingo passado, saciado com a palavra, com a presença do Senhor. E a semana inteira essa palavra está na minha cabeça. Paz, paz, paz. E pensando em paz, eu fui buscar muitas coisas a respeito de paz. E existe uma teoria a respeito da paz. Essa teoria ela está baseada no conflito da transformação. E a definição de paz, segundo essa teoria, depende do ponto de vista religioso e cultural. Ou seja, é uma teoria que cada um tem a sua teoria. Cada um tem um conceito daquilo que é paz. Ela está baseada nesse conflito da transformação, mas respeita a questão religiosa, respeita a questão cultural. E nessa teoria, a paz é um estado de equilíbrio e entendimento pessoal e com os outros, onde o respeito é ganho na aceitação das diferenças e com a persistência da tolerância. Ou seja, a paz você tem quando você é tolerante com o erro dos outros, ou com a forma de viver dos outros, com o padrão de vida dos outros. E os outros também têm paz se eles tiverem a mesma reciprocidade com a forma que você vive, com a forma com que você pensa. Nessa teoria, os conflitos são resolvidos pelo diálogo. Os direitos dos indivíduos são respeitados e as suas vozes são ouvidas. E todos estão no ponto mais elevado da serenidade sem tensão social. É verdade que isso é só uma teoria, porque o que nós vemos na prática, isso aqui não existe. Mas resumindo, paz é um tempo sem lutas e sem guerras. E em um senso maior, paz pode ser um estado de perfeita harmonia, onde se está tranquilo e calmo, sem distúrbios de nada e ninguém, como se fosse um rio sem movimento nenhum, aquelas águas paradas. Isso é paz para muita gente. Os budistas pensam que paz acontece quando todos os sofrimentos acabam. E para acabar com os sofrimentos é necessário seguir uma linha de ensinamentos. Os judeus pensam que a verdadeira paz é o resultado de um relacionamento com Deus. E quem que consegue se relacionar com Deus se não andar pelo caminho? Isso já significa a falta de paz. A Liga das Nações, ela foi formada para promover a paz entre as nações e tentar fazer com que a guerra fosse uma palavra que só existisse nos livros de história. A verdade é que ela foi criada, mas já em seguida ela acabou. Porque ela foi criada logo após a Primeira Guerra Mundial, mas depois veio a Segunda, então o conceito que eles tinham de paz também não funcionou. Essa liga foi resposta, e hoje, foi reposta pelo aquilo que nós conhecemos como a ONU. E a ONU tenta até hoje fazer um mundo pacífico.
mas a verdade é que eles não estão tendo sucesso naquilo que eles estão tentando plantar. Eu entendo que paz pode ter muitos significados, pode ter muitos pontos de vista diferentes. Para alguns aqui, paz é viver tranquilo, comendo, bebendo e dormindo, e sem se preocupar com a conta. Mas eu quero pedir para você pensar comigo rapidamente, porque se paz é comer, beber e dormir, sem se preocupar com a conta, por que existem tantas rebeliões dentro dos presídios, onde só se come, se bebe, dorme e ninguém paga a conta? Se paz é algo que a gente logra quando a gente tem um pouco de sucesso na vida, quando a gente tem um pouco de possessões terrenas, se esse é o sinônimo de paz, e isso causa tranquilidade, então eu te pergunto como que o pobre ex-presidente Lula está se sentindo nesses dias? Porque por causa de um sítiozinho lá no interior de São Paulo, com uns barquinhos que não eram dele, e um triplex que ele nunca viu a chave, ele está sendo completamente bombardeado. E isso não é verdade. Como que paz pode significar ter possessões terrenas, se as pessoas que têm possessões terrenas não dormem em virtude daquilo que têm? Eu conheço pessoas que não dormem há anos. Em cada quarto da casa, em cada parte da casa tem uma televisão para acompanhar a bolsa de valores. Mas a verdade é que eles não conseguem dormir por aquilo que eles adquiriram. E isso, para mim, é ausência de paz, não é paz. Então, como que a gente pode pensar que paz talvez seja sinônimo de um bom emprego, de uma posição econômica que você conseguiu? E daí os maiores executivos do mundo, quando querem terminar a sua carreira, vão viver em ilhas, dizendo: eu não quero mais ver gente na minha vida, eu quero ficar sozinho. Então, ter um bom emprego, ter sucesso financeiro, não significa alcançar paz, mas significa sim que você precisa da paz. Deus assentou no meu coração essa madrugada de falar um pouco sobre a verdadeira paz. Aquela paz que será reconhecida e recompensada não com um troféu Nobel, mas será reconhecida através de uma coroa de glória. A paz daquele que prevalecer, aquele que não deixar suas pernas cansarem no caminho. A paz daquele que não deixar os seus braços, a espada cair, simplesmente desistir no caminho e dizer: não dá mais para mim, mas no final vai receber uma coroa de glória, porque teve paz durante o caminho. Teve paz e alcançou sucesso. É essa paz que está ardendo no meu coração. Não a paz que resulta de uma posição, mas que te posiciona independente dos resultados que vão ser adquiridos. É essa paz que está queimando em mim. A paz que ela guarda os nossos corações e blinda os nossos sentimentos. A paz que Martin Luther King possuía quando escreveu uma carta cujo endereço de postagem não foi nada mais, nada menos do que a cadeia que está lá em Birmingham, no Alabama. Mesmo preso, sem saber o motivo pelo qual estar preso, ele estava escrevendo uma carta afirmando que paz não é a ausência de tensão, mas é a presença da justiça. E eu te pergunto nessa manhã: quem é justo? O justo é o Senhor Jesus, e Ele está no meio do seu povo. Aleluia, aleluia. Pensem comigo nesse cenário. Um pastor lutando por algo maior do que ele mesmo, lutando pela liberdade e a igualdade racial, mas agora preso, maltratado, sem saber se sairia dali com vida ou morte, ou sairia morto. Mas ele recebe uma carta do presbitério da sua denominação, dizendo que as suas atitudes estavam fazendo com que ele fosse um homem insensato. Então, apesar dele estar preso, ou melhor, além dele estar preso, a sua própria denominação estava dizendo: olha, você é um insensato, você é louco com isso que você está fazendo. Mas ele recebe essa carta. E mesmo recebendo essa carta, ele diz assim: olha, tempo eu tenho, porque eu estou preso. Além de eu ficar fazendo grandes orações, que era o que ele estava fazendo, além de ele ficar pensando na causa que ele estava lutando e aproveitando esse tempo com Deus, ele escreveu uma carta de 6 páginas para o presbitério da igreja, para explicar a insensatez que ele tinha. E eu li essa carta essa semana e eu vou dizer para vocês, são 6 páginas, mas cada linha que você lê, você consegue entender que a paz que esse homem estava falando era tudo na sua vida. A verdade é que não era a ausência de tensão, mas era a presença da justiça na vida dele, que fez com que ele não se preocupasse com o que os outros estavam dizendo. E ele fala sobre essa paz que o mundo não conhece.
Ele fala sobre a paz que excede todo entendimento. Essa paz que está viva, que é acessível, a paz que nós celebramos alguns minutos atrás, dizendo assim: Ele vive e está vivo dentro de mim. A paz que nós dizemos é o príncipe da paz. É Ele que tem que estar em nós, se mover em nós, independente da circunstância, independente da situação. A paz que tem nome, e esse nome é doce como o mel, o nome de Jesus, 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 aleluia, aleluia. O grande problema da nossa geração, meus irmãos, é o genérico. Nós compramos, pois é mais barato. O médico te dá a receita e daí você vai na farmácia e me dá o mais barato. Me dá o genérico, porque eu não tenho tanto dinheiro. Então é mais barato comprar carro novo e dizer que está em paz. É mais barato você chegar em casa e pensar que porque você tem imóveis bons, uma esposa bonita, filhos que agem bem dentro de casa, então parece que você está em paz. É mais fácil ter uma relação nova e dizer que você está em paz, ao invés de lutar pela sua relação agora. É mais cômodo desesperar e agir do que esperar no Senhor, e daí você diz que você está em paz. Ou seja, o genérico ele não tem custo, mas, porém, na maioria das vezes ele também não tem valor algum. Porque tudo passa, o carro novo fica velho, a relação nova também se estraga. A verdade é que tudo aquilo que nós pensamos que é bom, nem sempre é bom. Então nós trocamos o genérico pelo real. E se nós queremos conhecer paz, nós temos que conhecer a Jesus. Ele é o único caminho, o caminho que pode fazer com que as nossas vidas sejam completamente saciadas. A paz que nós precisamos, e que nós precisamos conhecer com urgência, ela tem preço de sangue, mas ela tem valor de vida, e vida com abundância. O príncipe da paz morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, nós devemos ser o povo não mais feliz da terra, mas nós devemos ser o povo mais pacífico da terra, porque sim, nós temos uma raiz que está nele. O capítulo 20 de João, a partir do verso 11, nos relata a história de 2 encontros de Cristo com os seus assustados e atemorizados discípulos. Eu sei que essa mensagem tem endereço nessa manhã. Eu sei que tem gente que chegou aqui essa manhã que está atribulado. Eu sei que tem gente que está nos assistindo em qualquer lugar do mundo que a vida está completamente virada de ponta cabeça. Mas eu sei que quando terminar essa mensagem, fluirão do teu interior rios de água viva, porque o príncipe da paz está chegando a tempo hoje. Aleluia, aleluia. Jesus se encontra com os seus discípulos. E nesse único capítulo ele se encontra 2 vezes. E o cenário era horrendo. O seu mestre havia sido crucificado e morto poucos dias atrás. E daí você pensa comigo o que acontece quando a sua pessoa de referência desaparece. Quando aquele que você tanto espera, de repente sai da história. E daí como que você fica? Tuas pernas tremem, teu coração fica agitado. Será que você não tem um momento em que chega dúvida na tua cabeça? Esses homens estavam dessa forma. O mestre havia sido crucificado, havia sido morto. E até então a sua história estava acabada. O período e esse momento estava sendo um período horrendo. A ausência do mestre na vida de qualquer um é um período de terror. Mas deixa eu te falar que quando o mestre chega, a história muda, a vida muda, porque quando o mestre chega, tem que haver mudança, tem que haver uma nova história, tem que haver uma vírgula, tem que haver um recomeço, e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 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 Eu não estou nervoso não, meus irmãos. Eu estou cheio dessa paz essa manhã. Aleluia. Aleluia. Como é bom saber que está faltando dinheiro no banco.
mas o príncipe da paz está aqui, ó, dentro da vida. Como é bom saber que tem problema para o lado de fora, mas aqui dentro, e aqui dentro quem vive é o príncipe da paz, e é nele que nós devemos estar colocados, é nele que nós devemos estar confiados. Mas esses homens estavam nesse cenário, um cenário de terror, um mestre crucificado, morto. Então as suas mentes estavam imersas em suas memórias. Eu creio que passavam milagres na sua cabeça, as maravilhas que o mestre fez, os ensinamentos, o seu amor, a sua compaixão. Mas sem dúvida nenhuma, existiam muitas dúvidas ali na sua cabeça. Você consegue controlar seus pensamentos? Você consegue dizer assim, não, eu não quero pensar nisso. E daí você se esforça para pensar naquilo. E em segundo você já está pensando nisso de novo. Você consegue? Se conseguir, me avisa depois como que a gente faz. Mas eu não consigo. E de vez em quando a minha cabeça dá tanta volta que eu chego até a doer. Mas a verdade é essa, esses homens estavam nesse período e a sua cabeça não parava. Vamos pensar, e eu sei que eles visitavam o passado, o presente, mas eles também ponderavam sobre o futuro. E agora que o mestre não está perto? E agora que nós vimos tantas coisas, ouvimos falar sobre o reino eterno, nas suas mentes estavam parecendo como uma água dentro de um pote que está fervendo. Eu creio que as suas ideias borbulhavam na sua cabeça, estavam praticamente saindo para o lado de fora. Muitas perguntas, nenhuma resposta. E nós, por tantas vezes, estamos assim, com tantas inquisições, com tantas perguntas, e não achamos a resposta. A verdade é que esses homens estavam olhando e pensando no futuro, mas eles viam um futuro nublado, as suas condições estavam completamente incertas, tanto que eles estavam na sala, e a sala estava fechada por dentro, porque eles estavam com medo do que ia acontecer do lado de fora. Ali estavam esses homens, eles lembravam-se de uma ceia que foi culminante no desfecho da história. Um deles havia se corrompido, e o mestre lhe ordenara fazer o seu intento com pressa. O lava-jato já existia naquele tempo, porque Jesus mesmo chegou para Judas e falou, e daí, olha, vai lá e faz aquilo que você tem que fazer, e faz com pressa. Jesus tinha anseio na sua alma para acabar com aquilo que o homem não conseguiria acabar. Ele mesmo entregou a sua vida por amor à minha vida, à sua vida, e por isso nós estamos aqui hoje glorificando o seu santo nome. Eles se lembravam dessa ceia, eles se lembravam, porque coisas haviam acontecido ali no meio, como ele mesmo agiu logo após Judas ter saído do seu meio, e ele agiu da seguinte forma: pega aqueles que o acompanhavam e dizia, vamos orar, vamos buscar a presença do Pai. E ele vai orar, e tem tantas pessoas que vão murmurar, tem tantas pessoas que vão reclamar. Quando o tempo está nublado, tem gente que fica reclamando, fica maldizendo. Mas a verdade é que nós devemos ter o nosso pensamento cativo no Senhor. Nós devemos estar nele o tempo todo. Nada fazia sentido na vida desses homens. Eles viviam como peregrinos, eles deixaram tudo para trás, eles mudaram as suas vestes, a sua forma de falar, a sua forma de pensar. Os seus valores já não eram mais os mesmos. Mas agora, o que fazer da vida e com a vida, sendo que o mestre já não estava no meio deles? Sem dúvida, dentro das suas ponderações, consideravam o que lhes faltava agora. O que nós vamos fazer hoje? Se nós estamos aqui porque o perigo está do lado de fora. 3 anos esses homens estavam desempregados. Não tinham carro, não tinham casa. Talvez a companhia de pescado já havia falido. Já contrataram alguém no meu lugar, talvez fossem esses os pensamentos ali. Eu vou voltar a viver da forma como eu vivia. Mas talvez as coisas mudaram muito, o mercado muda tanto, 3 anos andando por todo lugar, tudo mudou, e agora eu vou voltar, eu sou alguém que não tem qualificação profissional para voltar a fazer aquilo que eu fazia. Enfim, esses são questionamentos que nós podemos ver e que nós vemos aqui no nosso meio também o tempo todo. Talvez a resposta que queriam fosse de estabilidade temporária, individual. Talvez eles quisessem o genérico. Senhor, me dá aquilo para agora. Me resolve a minha vida hoje. Mas Deus, Ele nunca tem o temporário. O que Deus tem para nós é eterno. E o eterno é melhor do que o temporário em todo o tempo. Eles esperavam ali. E eu acho interessante que quando Jesus se entregou, quando Jesus morreu, mesmo assim os 11 permaneceram juntos.
Nesses 2 encontros, na primeira vez só tinham 10, porque Tomé tinha ido dar uma volta. Mas no segundo encontro, os 11 estavam ali. Permaneceram esperando coletivamente. É muito triste quando nós queremos a nossa paz. É muito triste quando nós olhamos só para o nosso umbigo, pensando, se eu estou bem, o resto está bem. Mas eu olho para a palavra do Senhor e eu vejo que eu faço parte de um corpo, e a cabeça é Jesus Cristo. E se eu estou bem e você não está bem, tenha certeza absoluta que eu também não posso ficar bem. A verdade é que os homens, apesar de estarem todos com sentimentos diversos, permaneceram no mesmo lugar. E é maravilhoso, meus irmãos, quando nós vemos que o tempo está passando, as coisas estão acontecendo com uma velocidade tão grande, mas nós podemos nos encontrar no mesmo lugar, porque o Senhor tem nos dado liberdade para prestar cultos ao seu santo nome. É maravilhoso quando a nossa família espiritual está reunida e nós podemos ver que o Senhor está no nosso meio. Sexta-feira nós tivemos um culto de ensino aqui que foi maravilhoso, pela presença do Senhor Jesus naquele meio. Não tinha muita gente, mas o Senhor não faltou na sexta-feira. Foi maravilhoso. Ontem de tarde, quando eu liguei para a Cátia, daí como que foi a consagração? Olha, não tinha muita gente, mas Jesus estava no nosso meio. É maravilhoso quando nós estamos juntos e quando não falta o nosso Jesus. Ele está aqui essa manhã. Eu não tenho dúvida que Ele está aqui no nosso meio. E eu tenho certeza porque Ele veio. Esses homens estavam esperando conjuntamente. Apesar de serem tão distintos, mas eles estavam esperando conjuntamente. E pelo permanecer unidos, ainda que em seus pensamentos estivessem distanciados, algo lhes surpreendeu. Veio a resposta definitiva e coletiva para suas indagações. João 20:19 diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus. O príncipe da paz chegou. E pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Há tantas indagações, apenas uma resposta. Paz seja convosco. Aleluia. Meu Jesus não chegou lá no meio e falou: vou dar a vocês sabedoria. Sabedoria para vocês todos. Ele poderia fazer. Jesus não chegou e falou assim: vou fazer de vocês prósperos. Mas Ele chegou e deu aquilo que Ele tinha. Melhor, Ele deu aquilo que Ele é. Melhor ainda, Ele deixou parte do que Ele era. Paz seja convosco. E quando nós temos paz, meus irmãos, o mundo pode cair ao nosso redor, porque nós sabemos em quem nós estamos confiados. Escuridão não se dissipa com escuridão, meus irmãos, mas escuridão se dissipa com a luz. Esses homens estavam num ambiente tenebroso, horrendo, mas chegou o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz, Deus forte, Emanuel, e Ele chega no meio de todos e fala: olha, paz seja convosco. Aleluia. Aleluia. Ele ainda fala: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. E ele fala: não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Paz seja convosco. Jesus não parou no meio deles para lhes dar algo passageiro, genérico, superficial, mas Ele chegou para dar algo definitivo. Ele não garantiu dias bons ou posição melhor,
mas ele garantiu certeza nas situações que se seguiriam. A paz seria o fator determinante da vitória. E pensando em paz, essa semana eu vi tantas situações que nós falamos de coragem, de braveza, mas eu vejo que o que estava ali acima de tudo isso era paz. Eu não vejo as pernas de Davi batendo enquanto ele estava na frente do gigante. Ele sabia quem estava nele, ele estava cheio de Deus. Eu não vejo Gideão com os 300 dizendo assim, nós vamos morrer. Mas eu vejo que Deus estava no meio deles, através da paz. Eu não sei a circunstância que vocês estão enfrentando, eu sei as que eu estou enfrentando. E eu sei que o Senhor só tem me falado isso. Paz seja convosco. E na paz nós vamos ser vencedores. Na paz nós vamos glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque paz é o fator determinante da vitória. Então nós precisamos nos encher dessa paz. Para que quando nós estivermos nesses quartos escuros, nós não venhamos nos abalar. Quando o desemprego chegar, nós possamos dizer, o melhor está por vir. Eu tenho esperança no Senhor. Se essa porta fechou, eu sei que Ele tem outra maior, mas nós temos que ter paz nesse momento. Quando a doença ou a morte chegar, que nós possamos dizer, bendito é o nome do Senhor, cheios de paz. Quando as intempéries da vida chegarem, nós possamos afirmar, eu sei em quem eu tenho crido, mas falar isso cheios de paz no nosso coração. Quando a injustiça florescer, nós possamos dizer, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, mas cheio de paz, não temerosos. Quando nos vemos em um beco sem saída, que nós vejamos em Cristo uma porta de entrada, cheio de paz para nós. Quando os nossos sonhos ruírem, nós possamos crer que os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos, e falar isso cheios de paz em nossas vidas. Aleluia! Chegou a hora de termos e sermos uma igreja viva, com a paz que excede todo o entendimento. Olha, o mundo está de ponta cabeça, e daí você pergunta, qual mundo? Porque eu não sou daqui, eu estou indo para casa. A minha pátria, ela nunca será abalada. O arquiteto dessa casa continua vivo, é responsável pela obra, e cuida também da minha vida. Aleluia, aleluia. Chegou a hora da igreja ter e ser uma igreja viva, ser uma igreja que não se move de acordo com a situação não nos domina, quem nos governa e comanda é Jesus, o príncipe da paz, e Ele mesmo disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se Ele venceu, nós também venceremos, para que o nome dEle seja glorificado. Aleluia. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Chegou atemorizado aqui nessa manhã, né? Está atemorizado na sua casa, está com medo da segunda-feira. Se prepare para a quarta, meu querido, se prepare para a quinta, porque o Senhor espera culto de ação de graça essa semana pelo livramento que Ele está te dando agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está com medo de enfrentar o trabalho terça-feira, entregar o projeto na escola, está com medo do quê? Sendo que o Senhor é tudo na nossa vida. Vai com paz e segurança e honre o nome dEle, porque Ele é merecedor. Aleluia. Chegou a hora de termos e sermos essa igreja viva, cheia de paz. A
paz que invade o nosso ser e que não nos preocupa com as circunstâncias. Eu cheguei aqui, os irmãos já estavam orando e eu creio que foi o irmão Mauro que falou assim: Senhor, abençoa a polícia. E eu passei no ouvido do Rômulo lá atrás e falei: Senhor, prende os policiais para que não perturbem a sua igreja. Guarda esse povo, dá trabalho para esses homens para que eles não deem trabalho para nós. Meus irmãos, nós temos que viver em paz. O Senhor trouxe, Ele guarda. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Nós temos que ter paz. Eu termino agradecendo a Deus pelo alimento da semana passada. A palavra da semana passada está remoendo na minha cabeça. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança, meus irmãos? O que te dá esperança? É você ficar pensando no quadro escuro que talvez você esteja passando. Isso não te dá esperança, pelo contrário, isso tira o teu tempo de comunhão com Deus. Comece a trazer esperança os livramentos que o Senhor já te deu, aquilo que Ele já fez, e saiba que Ele fará ainda coisas maiores para a glória do seu santo nome. Eu orei aqui na segunda-feira, eu pedi perdão para Deus, porque nós falhamos e muito, porque todo mundo ficou preocupado quando o Trump assumiu o governo, e ficavam falando: olha, vamos ver os primeiros 100 dias, os primeiros 100 dias. Nós não fizemos um culto de agradecimento quando deu os 100 dias. Quem aqui que foi preso durante esse período? Quem aqui que foi deportado? Quem aqui que foi maltratado durante esse período? Não, o príncipe da paz está conosco, e nós deveríamos ter feito um culto de gratidão ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo. Vamos trazer à memória, sim, que Ele não era, mas Ele é tudo para as nossas vidas. Aleluia. Aleluia, aleluia. Trazer à memória o que me dá esperança. E Ele mesmo nos disse, e isso tem que nos dar esperança. E foi isso que Ele foi fazer naquela sala, que Ele não bateu na porta. Porque a Bíblia fala que eles estavam presos na sala, estavam presos do lado de dentro, e Jesus apareceu no meio deles. Foi lá no meio deles. E hoje de manhã eu estava preparando essa mensagem, eu me vi lá no meio, onde a Edna está sentada. Lá no meio deles. E Ele abriu os braços e falou: paz seja convosco. Paz seja convosco. Jesus não chegou no meio dos homens e falou assim: saia temor. Fora preocupação. Eu te amarro, tristeza. Né? Jesus não chegou lá: terra. Mas Ele chegou lá e Ele deu o que Ele tinha. Paz seja convosco. Ele não falou para eles: olha, vocês vão sair do quartinho aqui, amanhã está tudo legal. Os judeus não vão mais matar vocês, ninguém está perseguindo, vocês vão ter uma vida boa. Leiam a Bíblia. Uns morreram decapitados, crucificados. Aconteceu tanta coisa com esses homens. Mas eu creio que nada conseguiu roubar dos olhos deles uma expressão de paz. Como quem diz assim: eu sei em quem tenho crido, e que no fim Ele se levantará. A paz faz isso. Faz com que você não fique perdendo tempo com a circunstância, mas que você fique preso no céu, onde Ele está. É essa paz que o Senhor pôs no meu coração para ministrar a igreja hoje. É essa paz que eu quero que você saia daqui cheio hoje. Eu quero que você sente na mesa na hora do almoço e fale assim: vamos falar sobre paz. E daí você começa a falar assim: o que está me preocupando? Sabe o que eu não lembro? E daí você traz à minha memória aquilo que te dá esperança. A paz do nosso Senhor Jesus. Paz seja convosco. Se nós estivermos cheios de paz, meu irmão, o mundo não nos segura. Mesmo porque nós não somos do mundo. Mas nós vamos glorificar o nome do Senhor ainda mais, e às vezes mesmo sem abrir a boca. Vai ser o nosso testemunho. As circunstâncias podem ser as maiores que forem, mas se você tiver paz, quem é glorificado é Deus.
pode ser o maior problema. Mas se você reagir ao problema com paz, a vitória já é tua, ainda que o mundo haja com injustiça. Mas o nosso Senhor, Ele é justo juiz. Ele é a nossa paz. Ele não entrou no meio da sala dando para esses homens algo genérico. Não se preocupa não, Mateus, você vai voltar a ser cobrador de impostos. Pedro, tem um barco para você, 0. Você vai ser o melhor pescador. Ele não chegou para os outros e falou assim, olha, sabe o que, Lucas? Você é médico, mas agora você vai se tornar um quiropracta. Vou te dar sabedoria agora. Você vai bombar. Mas ele chegou e deu para eles paz. E por causa dessa paz que invadiu a vida desses homens, logo em seguida chegou o Espírito Santo, o Consolador. A paz te move, o Espírito Santo te enche. Ô dupla que ninguém consegue vencer. A paz que excede todo entendimento e o Espírito Santo Consolador. Esses homens escreveram a história do mundo e mudaram as nossas histórias. Porque nós lemos a palavra do Senhor e a gente vê o que a paz e o Espírito Santo são capazes de fazer. Que o Senhor nos encha. E é essa igreja verdadeira que eu tenho pedido para o Senhor. Uma igreja cheia de paz e cheia da presença do doce Espírito Santo. Jesus disse assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Eu quero encorajá-los nessa manhã, para que vocês permaneçam na paz. Jesus está sendo preso para ser crucificado, e ele fala, por que vocês vêm para mim com paus e pedras, sendo que eu estava o tempo todo no meio de vocês? O príncipe da paz nos mostra como nós devemos agir. Quando o mundo se levantar contra nós, vamos ter certeza que o nosso Deus já está em pé ao nosso favor, e que a vitória é nossa e a glória é para o seu santo nome. Eu termino aqui. Eu quero encorajar os irmãos com algumas palavras do autor Charles Stanley. Ele diz assim, recuse-se a permitir que a ansiedade se torne um estado constante em sua vida. Traduzindo, paz seja convosco. Aleluia. Entrega a Deus o controle total de cada área da sua vida. Paz seja convosco. Recuse-se a cair na armadilha de agir de acordo com os sistemas do mundo. Paz seja convosco. Aleluia. Estabeleça suas prioridades de acordo com as prioridades que Deus tem para a sua vida. E nisto, paz seja convosco. Escolha viver intensamente o dia de hoje, sem tentar viver antecipadamente o dia de amanhã. Assim você sentirá constantemente uma paz interior profunda e crescente. Traduzindo, paz seja convosco. Que o Senhor nos leve nessa paz. E que essa semana seja uma semana frutífera,
de honra e glória ao seu santo e precioso nome. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aleluia. 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 Quero te convidar a abrir o seu coração com o Senhor. Seja transparente com Ele, porque Ele te conhece de toda forma. Coloque para Ele quais têm sido as suas dúvidas, os seus temores, as suas inquietações e preocupações. Mas não pare a sua oração por aí, não. E daí peça para Ele que Ele faça como Ele fez com os discípulos. Que Ele entre sem pedir licença. A Bíblia fala que Ele está à porta e bate. E aquele que abre, Ele entra e faz morada. Então Ele quer fazer morada nesse seu coração que às vezes está tão inquieto, tão agitado. Essa sua cabeça que às vezes está fervendo tanto e você não consegue achar saída. A entrada é a paz. Abra teu coração com Ele. Fale com Ele nesse momento. Ele é o príncipe da paz. O príncipe da paz. Permita ousar um pouquinho mais. Porque o Senhor não manda a palavra se ela não tem fim. Eu sei que em alguma casa hoje teve milagre. Mas eu quero crer que aqui no nosso meio também teve milagre. E se tem alguém aqui que chegou nessa casa desesperado nessa manhã, sem saber como agir, o que fazer, mas você encontrou na palavra do Senhor a resposta, você precisa de paz. Eu quero te convidar a sair do lugar que você está e eu quero orar com você e agradecer ao Senhor, porque essa paz já te alcançou. Ela não vai te alcançar, ela já te alcançou. Eu quero orar com você. Você que quer tomar posse dessa paz, eu queria que você saísse do seu lugar. Em 1 minuto nós oramos.